Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Chegamos para mais uma aula de História. Nós vamos iniciar da página 241. Nessa imagem de abertura, a gente observa aí o encontro entre portugueses e indígenas quando eles chegaram aqui no Brasil. Vamos estudar sobre direito à terra. Neste capítulo, você vai conhecer mais sobre o direito à terra no Brasil, tanto no passado quanto no presente. Conversa vai. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já havia indígenas vivendo no território. Os portugueses que aqui chegaram respeitaram o direito às terras que eram ocupadas pelos indígenas? O que você acha? Será que os portugueses, chegando aqui numa terra que já tinha pessoas, eles respeitaram o direito dessas pessoas, que eram os índios? Vamos ver, né? Conversa vem. Atualmente, quase todas as terras no Brasil têm dono. Como será que as terras brasileiras foram distribuídas para os seus donos ao longo da história? É o que nós vamos descobrir na lição de hoje. Posse e propriedade, página 242. Hoje, quase todas as terras brasileiras têm um dono, mas nem sempre foi assim. No início da colonização do Brasil, foi determinado pela coroa portuguesa que as terras brasileiras seriam de propriedade do rei de Portugal. Dessa forma, o governo daria a posse de suas terras a alguns portugueses para que eles fossem ocupadas, as terras, né, e exploradas por eles. Contudo, qual é a diferença entre ter a posse ou ser proprietário de um imóvel? Quando uma pessoa é proprietária de uma terra ou de um imóvel, ela pode vender, alugar, transferir ou doar seus bens como bem entender. Essa pessoa possui um documento que prova que ela é dona daquele bem, ou seja, que ela tem a propriedade dele. Quando uma pessoa é possuidora de uma terra ou imóvel, ela pode utilizar esse bem para morar, para montar uma loja e etc. Porém, ela não possui a propriedade daquele bem, ou seja, ela apenas tem a posse dele. Vamos entender melhor essa história com um exemplo. Aí embaixo está mostrando uma fazenda no Rio Grande do Sul, né? E a gente vai ver o exemplo para ver a diferença entre proprietário e a pessoa que tem a posse. Polly tem uma casa. Ela é proprietária dessa casa e possui um documento que comprova isso. Como ela foi morar em outra cidade, ela decidiu alugar sua casa para outra pessoa, para que outra pessoa more nela. Polly pode fazer isso porque ela é a proprietária. Léo alugou a casa de Polly. Nela ele dorme, faz as refeições, se diverte, de modo que ninguém pode entrar na casa sem sua permissão. Podemos dizer que Léo tem a posse dessa casa, porque ele utiliza esse bem, mas ele não lhe pertence. Ele utiliza com a autorização do proprietário. Aí tem um diálogo aqui entre Léo e Polly. Eu sou o Léo e moro em uma casa alugada. Eu tenho a posse dessa casa, pois eu moro nela, mas não posso vendê-la, pois não sou proprietário da casa. E eu sou a Polly, alugo minha casa para o Léo. Eu tenho propriedade sobre a casa e tenho um documento que comprova isso. Eu posso vender, emprestar ou alugar essa casa, pois eu tenho a propriedade sobre ela. Perceberam a diferença? O proprietário é o dono. O que tem a posse apenas pode usar. Atualmente existe uma diferença bem clara entre ter a posse e a propriedade de uma terra. Será que os indígenas, na época da chegada dos portugueses ao Brasil, no ano de 1500, eles tinham a posse ou a propriedade das terras que ocupavam? Por qual razão não existia entre os indígenas a necessidade de documentar a posse ou a propriedade de suas terras? Então vamos pensar, vocês acham que eles tinham a posse ou que eles eram donos? E por que eles não necessitavam de documento para provar isso naquela época? Posse e propriedade de terras na história do Brasil. Apesar de os indígenas terem sido os primeiros habitantes das terras brasileiras, os portugueses consideravam o Brasil uma propriedade da coroa portuguesa, ou seja, do Reino de Portugal. Como funcionava a distribuição de terras nesse período? Para os portugueses, as terras da colônia pertenciam à coroa portuguesa, que as distribuiu a partir do ano de 1948 por meio do governo geral. Nesse sistema de distribuição, as pessoas ocupavam o território para morar, plantar e etc. Após 3 anos de uso, elas poderiam solicitar a posse da terra. Se o uso da terra fosse comprovado,
ela era doada ao morador como uma sesmaria, ou seja, a coroa portuguesa tinha a propriedade das terras e dava a posse dessa terra a pessoas que a utilizavam. Essas pessoas poderiam doar parte de suas terras também, e assim por diante, conforme mostra o esquema a seguir. O rei de Portugal doava as terras por meio do governo geral, que era a pessoa encarregada de cuidar daquele território naquele momento. O governo geral distribuía por meio da sesmaria essas terras para pessoas que estavam morando, plantando e cuidando dela após 3 anos de uso. E essas pessoas, se quisessem, poderiam também doar parte de suas terras para outras pessoas. A distribuição de terras estabelecida pela coroa portuguesa respeitava as terras que pertenciam aos indígenas antes da chegada dos portugueses. Vamos pensar, eles distribuíram terra para os portugueses, né? Por meio das sesmarias. Será que eles respeitaram as terras indígenas? Será que os indígenas puderam opinar sobre esse assunto? Vamos conversar com o professor e os colegas. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Será que o índio achou legal essa forma do governo tratar a terra brasileira? Tirar a terra dele? Será que ele deu autorização? Acreditamos que não, não é? Terras indígenas. Como estudamos no capítulo anterior, os indígenas nem sempre tiveram seus direitos civis garantidos ao longo da história do Brasil. Isso aconteceu também com o direito ao acesso à terra deles, que só foi garantido com a Constituição de 1988. Como resultado das reivindicações desses povos, esse documento determina que os indígenas são os primeiros e naturais senhores da terra. Desse modo, essas terras seriam propriedades da União, e os indígenas teriam posse permanente sobre elas. A Constituição de 1988 estabeleceu que todas as terras indígenas deveriam ser demarcadas até o dia 5 de outubro de 1993. Porém, esse prazo não foi estabelecido. E até hoje a demarcação de muitos desses territórios ainda está em discussão. Apesar de a posse dessas terras ser um direito dos indígenas, muitas vezes elas são invadidas por caçadores, por madeireiros, por garimpeiros, e isso causa conflito entre essas pessoas e os índios. O que significa a União? Parte do governo federal, que representa juridicamente o Brasil, ou seja, o país, né? Aqui tem um índio fazendo a sua pescaria e a gente vai responder esse com a lupa na mão. Aqui tem um mapa do Brasil mostrando as terras indígenas que já foram demarcadas e as que estão em processo de demarcação, separadas já para entregar ao índio, né, para fazer a documentação e tudo. Então, a parte verde é a que foi demarcada. A laranja ainda está em demarcação. Letra A. Observe que a maior parte das terras indígenas está localizada na região da Amazônia, do Amazonas, né? Agora, por que que isso acontece? Aí a gente vai responder aqui na letra A. Por que será que a maior parte das terras indígenas que já estão demarcadas, elas se encontram nessa região do Amazonas, né, da região amazônica? Aí a gente vai colocar aqui, por causa do processo de colonização portuguesa. Os portugueses chegaram no litoral, ocupando aquela área, e tinha muito índio lá. Só que à medida que a área ia sendo ocupada pelos portugueses, eles iam entrando para o interior do Brasil e acabaram se concentrando aí na região amazônica. Então foi por causa do processo de colonização portuguesa que nesse período os índios foram morar mais no interior do Brasil. Letra B. Por que o acesso à terra foi considerado um direito dos povos indígenas pela Constituição de 1988?
porque eles seriam os primeiros senhores dessas terras. Eles chegaram aqui primeiro. Então, eles seriam os primeiros senhores dessas terras. Por isso que foi dada essa garantia na Constituição de que eles deveriam ter direito à terra, porque eles já moravam aqui, quando outros chegaram, né? Esse porquê aqui é juntinho, tá, gente? Porque eles seriam os primeiros senhores dessas terras. Eles seriam os primeiros senhores dessas terras. Aí ele manda aqui, vá até a página 37 e 39 do material de apoio para recortar as peças e montar o quebra-cabeça. Lá no seu material de apoio, na página 37, lá no finalzinho do livro, nas páginas 37 e 38, tem um quebra-cabeça para você montar. O mapa do Brasil, dessa mesma forma que ele está aqui, ó. Com essas demarcações de terras indígenas. Do mesmo jeito que está aqui, você vai recortar e montar no seu caderno. Ou na outra folha, né? Você recorta da 37 o mapa, que está em pedacinhos, em quebra-cabeça, e monta na página 39. Esse mesmo mapa. Página 247. Quilombos. Mudando um pouquinho de assunto agora, vamos entrar nos quilombos. Além dos indígenas, outro povo brasileiro tem o direito histórico às suas terras, são os quilombolas. Como já estudamos, os quilombolas eram comunidades de africanos e afrodescendentes que fugiam da escravidão e se refugiavam nas matas e em regiões distantes das grandes cidades e fazendas. Lá eles organizavam suas próprias aldeias, onde eles plantavam, caçavam e moravam. Alguns quilombos comercializavam lenha e produtos de cerâmica para vilas ou cidades, propriedades rurais próximas. Os quilombos se organizavam de forma muito diferente do restante da sociedade brasileira. O primeiro quilombo que se tem registro data do ano de 1575 na Bahia. Ao longo da história brasileira, os habitantes dos quilombos mantiveram seus costumes, como suas festas, celebrando as colheitas e a sua religião, que era proibida em muitos lugares no Brasil. Os quilombos foram muito importantes para a preservação de práticas sociais, culturais e religiosas africanas ao longo dos séculos. Mesmo após a abolição da escravatura, em 1888, os quilombos continuaram a existir, pois eram comunidades já consolidadas. Nesse período, também surgiram vários quilombos formados por pessoas libertas que buscavam trabalho no campo. Então, o quilombo era o lugar para onde o escravo fugia, para tentar sair daquele sofrimento que ele passava nas fazendas. Quando eles foram libertos, eles continuaram morando nessas comunidades e até hoje elas existem, tentando manter sua cultura e também tentando conquistar suas terras. Quem mora no colombo é chamado quilombola. No quilombo, perdão, é chamado quilombola. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo, quilombos no Brasil. Olá, meus amigos! Vocês conhecem esse instrumento? Ele se chama berimbau e veio da África com os nossos antepassados. Ele é um dos símbolos da nossa resistência à escravidão. Desde a vinda para o Brasil, os nossos antepassados sofriam com as péssimas condições nos chamados navios negreiros. Quando chegavam aqui na América, eram vendidos e recebiam diversos tipos de punição, sendo açoitados, presos e humilhados. Eles foram escravizados, mas não aceitaram pacificamente e lutaram de diversas maneiras para se libertar daquela condição. Uma das formas que encontravam para resistir era através das fugas. Quando fugiam, buscavam refúgio em aldeias construídas por outros escravos. Essas aldeias eram chamadas de quilombos. Surgiram muitos quilombos espalhados pelo Brasil. Eram geralmente bem organizados, possuíam um chefe e faziam até comércio com as fazendas vizinhas. O mais conhecido quilombo do Brasil foi chamado de Palmares, no atual estado de Alagoas. Pronto, então a gente viu aí, né, um pouco da história desse povo que mora no quilombo até hoje. 248, terras quilombolas hoje na atualidade. No nosso glossário está dizendo que é remanescente, restante, sobrevivente, né? E
ressignificado significa atribuir um novo significado ao mesmo termo. Então, essas pessoas são remanescentes daqueles que viveram no período da escravidão, né? São descendentes deles. Atualmente, existem comunidades remanescentes quilombolas no Brasil. Elas surgiram como uma forma de resistência à escravidão, pois foram ressignificadas ao longo dos séculos. Hoje, os quilombos são considerados por muitos um símbolo da luta contra o racismo e a valorização da cultura negra. Como as comunidades quilombolas ocupam suas terras há muitos anos, elas são consideradas donas dessas terras, ou donos dessas terras. Leia o trecho a seguir retirado da Constituição de 1988, artigo 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes títulos respectivos, ou seja, dar um documento para que eles vivam sossegados nas suas terras. Então, os quilombolas também lutam por suas terras, né, até hoje. Para que o governo reconheça uma terra como quilombola, é preciso que a comunidade daquela terra se reconheça como quilombola e envie documentos como relatórios de reuniões, histórico da comunidade, fotos de relatos de manifestações religiosas e culturais. Também podem ser enviados documentos de propriedade sobre a terra, se existir, né? Fotos, certidões de nascimento e etc. Quando uma terra quilombola é reconhecida pelo governo, dizemos que ela é uma terra quilombola titulada. Então, foi dado o documento e oficialmente é daquele povo. Apesar da determinação da Constituição, as comunidades quilombolas enfrentam algumas dificuldades, como a invasão de suas terras. Outras vezes, o processo de reconhecimento das terras quilombolas por parte do governo demora muitos anos, o que prejudica as atividades econômicas e o acesso a serviços como a educação e saúde dessas comunidades. Tudo o que eles querem é permanecer morando lá e desenvolvendo a sua cultura. Ok? Nós vamos ficar até aqui no livro e nós vamos agora mostrar a nossa ficha de atividades. São algumas páginas, mas elas estão bem fáceis, né? Nós temos aqui a primeira, um mapa, um pedaço, né, de um mapa, e diz assim: quem são essas pessoas representadas na imagem? É fácil saber. São quem? Os indígenas. Vocês vão colocar aí. São os indígenas. Quem são essas pessoas? Os índios, né? Os índios ou os indígenas? Letra B. Aqui é a letra A. Letra B. O que elas estão fazendo? Transportando madeira. Lembra que elas levavam o pau-brasil para colocar nos navios? Então, elas estão transportando madeira. Ok? E letra C. Letra C. Marque um X, com um X a resposta correta. A imagem representa um acontecimento da história do Brasil hoje, nos dias atuais, ou no início da colonização? Claro que foi no início da colonização. É verdade? 127. A gente está começando aqui, viu? Da 127, aí vamos para 128. No Brasil atual, existem leis que protegem os direitos civis indígenas? É uma pergunta. Sim. Qual é a lei que protege o índio no Brasil hoje? A Constituição de 1988. A lei maior do nosso país permite ao índio que ele tenha seus direitos garantidos. A Constituição de 1988. Aqui nós temos algumas imagens, né? De índios. E aqui uma pergunta. Com base nas imagens, explique o que é autodeterminação indígena. Então, nós vamos tentar explicar aqui o que significa esse negócio de autodeterminação indígena. Porque hoje tem muita gente que diz que os índios de hoje não são índios de verdade. Por quê? Porque eles usam coisas que a gente usa da nossa cultura. Eles usam equipamentos eletrônicos, eles usam as nossas roupas. Mas será que eles deixaram de ser índios? Então, o que é autodeterminação para o índio? É o índio
é o índio se identificar como índio, mesmo ele estando usando coisas da nossa cultura, coisas que antigamente ele não usava, não é? Se vestindo diferente, ele se identifica como índio. Ele não deixou de ser índio porque adquiriu novos hábitos. Isso é autodeterminação para o povo indígena. 129. Tem aqui a letra, a música, não é? Uma música, a letra de uma música, e a gente vai ler e depois responder as perguntas. Sou imigrante. A terra do sonho é distante, e seu nome é Brasil. Plantei a minha vida debaixo do céu anil. Minha Itália, Alemanha, minha Espanha, Portugal. Talvez nunca mais eu veja minha terra natal. Aqui sou povo sofrido, lá eu serei fazendeiro. Terei gado, terei sol, o mar de lá é tão lindo, natureza generosa, que faz nascer sem espinhos o milagre da rosa. O frio não é muito frio, nem o calor é muito quente, e falam que quem lá vive é maravilha de gente. Então, nós vamos aqui responder as questões que ele está perguntando sobre essa música, né? A gente já viu que fala sobre quem? Sobre os imigrantes, né? A letra da música representa um processo ocorrido na história do Brasil, e a gente já estudou esse processo. Fala sobre a imigração. Fala sobre a imigração. Letra B. Letra B. Quais terras ele menciona aqui, né? Itália. Ele fala na música Alemanha, Portugal. Será que tem mais? Vamos ver. Minha Itália, Alemanha, Espanha e Portugal. Faltou Espanha. E Espanha. Ele fala sobre Itália, Alemanha, Portugal e Espanha. Letra C. De acordo com a música, por que os imigrantes vieram para o Brasil? Tem uma parte da música que eles dizem que lá eles estavam sofrendo. Então, porque estavam passando por problemas nos seus países. Podia ser uma crise econômica, uma crise política, uma perseguição de guerra, alguma coisa assim, mas eles estavam enfrentando algum problema no seu país, né? D. Muitos imigrantes vieram para o Brasil viver em colônias. O que são colônias? Comunidades formadas por eles para morar e trabalhar. Explorar, viver, né? Para morar e trabalhar. Colônia era a comunidade formada por esses povos. E é até aqui, 130. Se você deixou de pegar alguma questão, você volta aí o vídeo e você então termina de fazer. Por hoje é só. Um abraço a todos. A gente se encontra na próxima aula. Tchau!